Então vamos lá. Primeiro encontro da série O Fardo de Ser Homem, com o tema Coisa de Menino, ou Coisas de Menino, de meninos, plural ou singular, como você preferir. O texto base vai ser 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 ao 13. Eu decidi desenhar essa série na ordem que a nossa vida se desenhou também, né? Menino, pré-adolescência, adolescência, até a fase que nós estamos hoje, adulto, e uma fase que nós ainda vamos viver, que é a fase de casado, enfim. 1 Coríntios 13, versículo 11 ao 13. A gente vai trabalhar nesse sentido. Show? Ainda bem que não tá muito quente, né, hoje? Um pouco de vento. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vimos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por ter nos trago até aqui para nos reunirmos em torno da tua palavra, em torno do teu amor, da tua fidelidade. Nós te pedimos, Deus, que hoje esses três elementos nos alcancem: a fé, a esperança e o amor. E que acima de tudo, Deus, o amor ele esteja presente sobre nós, tanto o teu amor para conosco quanto o nosso amor para contigo, o nosso amor entre irmãos. Que nós possamos compreender ao torno desses dias que a gente vai estar meditando nessa série sobre a verdadeira masculinidade bíblica, que realmente significa ser homem, não que o mundo nos diz o que é ser homem. Então, Pai, nos orienta, nos instrui, seja o primeiro e último a sair. Impede, Deus, retira qualquer empecilho, qualquer distração que venha nos tirar o foco, que é o Senhor. É isso que nós te agradecemos, te louvamos. Amém. Tem uma música do Justin Timberlake, ele está presente no novo álbum dele, que se chama Young Man, que em português é Jovem Homem, né? Ou com uma tradução aqui que eu encontrei na internet, tá Rapazinho. Foi uma música que o Justin Timberlake fez pro filho dele. Eu vou ler algumas... A música é bem grande, eu ia trazer a música, mas acabei esquecendo. Eu vou ler algumas partes da música. É uma música bem bonita, que diz assim: eu disse, rapazinho, sente-se aqui, deixe-me te dizer como as coisas devem ser, como eles me disseram. Eu disse, rapazinho, se você quer fazer Papai do Céu sorrir, faça planos, você tem que estar pronto. Você não entende ainda, você é só um rapazinho, mas você vai ter que se posicionar na vida. Ou seja, ele tá falando pro filho dele, né? É uma música pro filho dele, obviamente. Que a vida é muito mais do que ele tá conseguindo enxergar ali. E depois ele vai dar conselhos pro filho dele sobre relacionamentos também. Meu belo garoto, você puxou sua mamãe, caramba, ela é muito linda. Talvez você ganhe uma irmãzinha. Quando você começar a entender as coisas do mundo, você vai querer uma moça desse tamanho. Você tem que limpar seu sistema, está tudo bem. Se você precisar chorar, você já tem minha permissão. Você pode fazer tudo no mundo se você escutar. E enfim, ele fala de Papai do Céu também, fazendo uma alusão a Deus. Mais na frente tem um trecho bem legal que ele diz: um dia alguém vai partir seu coração em dois, e eu estarei lá. Um dia você também vai partir o coração de alguém. É o que fazemos, ou seja, é o que os homens fazem, né? Um dia eu irei embora, filho, mas nesse momento eu estou em casa. Não, você nunca ficará sozinho. Talvez um dia você estará falando com o seu próprio rapazinho. Sim, você sabe que o papai tem tanto orgulho de você.
meu pequeno rapazinho. Então é uma música pro filho dele, uma música linda, de pai para filho. E o que que essa música tem a ver com a nossa série de mensagens, ou especificamente com a mensagem de hoje? 3 coisas importantes que o apóstolo Paulo fala nesses 3 versículos, que é a fé, a esperança e o amor. O Justin Timberlake também fala 3 coisas importantes que eu queria que você anotasse, que são: meninos sonham, meninos se espelham nos pais e meninos aprendem. Ou seja, sonham, se espelham nos pais e aprendem, né? São 3 coisas que nós, meninos, aprendemos, ou ao menos deveríamos ter aprendido com a vida, com essa fase de ser menino, né? O apóstolo Paulo fala no versículo 11, que era quando ele era menino, ele falava como um menino e pensava como um menino, raciocinava como um menino. Então, é comum que você veja uma criança ou um menino tendo sonhos absurdos, né? Como, por exemplo, querer ser astronauta. É um sonho absurdo. É um projeto de vida absurdo, né? Ou você, sei lá, que ele queira ser o presidente da república, por exemplo. É um sonho absurdo. Só que uma coisa que eu tava martelando na minha cabeça, eu vou falar mais à frente sobre isso, que é: coisas de menino são coisas de menino e coisas de homem são coisas de homem. É tanto que você só vai saber o significado disso na prática quando você for pai, que é o que o Justin Timberlake fez instruindo o seu filho. Que você já viveu aquela fase, você já passou por aquela fase, hoje você é um homem e você já gerou outra vida. Então você sabe o que dizer pro seu filho, sabe? Mas você sabe o que dizer pro seu filho não é porque você foi para uma escola de pais, não, você aprendeu com a vida. E o primeiro ponto, que é meninos sonham. Meninos sonham com uma ideia de vida, né? Uma idealização de vida. E uma coisa interessante é que nós precisamos abandonar algumas coisas de meninos. Quer ver um exemplo? Quando a gente era criança, a gente queria ter o quê? Um carrinho para brincar. Agora a gente cresceu, a gente ainda quer ter um carrinho, só que agora é para andar. A gente quer ter um carrinho, tanto, então a gente não evoluiu tanto. A gente apenas trocou uma miniatura por algo concreto, né? Por algo grande. Quando a gente era criança, a gente queria o quê? Ser rico, ter dinheiro. A gente cresceu, a gente ainda quer ter dinheiro, sabe? A gente ainda quer ser rico. Quando a gente era criança, a gente queria o quê? Ser chefe, ser patrão, né? Mandar nas pessoas. A gente cresceu, mas a gente ainda tem o mesmo sonho de menino. Querer mandar nas pessoas, querer ter um cargo maior, querer passar num concurso e ser bem sucedido. Então se você analisar, cara, você não cresceu tanto, você continua sendo um menino. Só que o apóstolo Paulo fala que quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, você não pode mais pensar como um menino. Então, Jonathan, tá dizendo pra mim que não é pra eu querer ter um carro, não é pra eu querer ter dinheiro? Mano, não é isso. Não é isso. É que esse seu sonho, essa sua expectativa de menino, ela não pode mais existir na sua vida como um plano, como um sonho, como um objetivo, como algo fim para você alcançar, sabe? Essas coisas, elas devem servir para um propósito. É como eu sempre falo, né? Eu não vejo sentido em tirar a carteira de motorista agora e em comprar um carro somente porque, sei lá, todo mundo tá dizendo que é importante, sendo que pra mim não é importante. Porque se fosse importante eu já teria percebido. Não é possível que eu não teria percebido ainda, né? Eu vi que o emprego era importante pra mim, eu fui lá e consegui um emprego, entendeu? Eu vi que, sei lá, uma faculdade era importante pra mim, eu fui lá e fiz uma faculdade, tô fazendo uma faculdade. Então a gente sabe quando alguma coisa é importante pra gente. Nós já somos adultos, né? Então, quando nós somos crianças, a gente sonha com coisas absurdas. Então a gente agora é adulto, a gente não precisa mais ficar sonhando, a gente tem que realizar coisas. A vida cobra da gente essas realizações, sabe? Esse cumprir as coisas.
Por exemplo, quando nós éramos crianças, nossa mãe dava dinheiro, a gente ia lá e comprava as coisas. Agora é o contrário. A gente tem que ir atrás do dinheiro, pegar o dinheiro e comprar as coisas. No meu caso, mandar as pessoas irem comprar, né? Que eu não gosto de comprar. E, enfim, menino sonha. Não significa que homens também não podem sonhar. Só que homens têm que ser, tem que ser mais racionais, né? Como o próprio apóstolo Paulo vai falar. Quando ele era menino, ele raciocinava como menino. Você não pode mais permitir ser raciocinar como um menino, cara. Você não pode mais se permitir se raciocinar como uma criança, como alguém que vê as coisas muito distantes de si, sabe? Você tem que entender que você já está numa idade que qualquer momento que você vacilar, você vai ter um filho. Você já está num momento, de qualquer momento que você vacilar, você já pode perder o emprego. Você já pode ser preso, né? Que nem a gente sempre brinca. Você não pode mais ser irresponsável, sabe? Porque o que o menino é? Ele sonha com coisas, mas não quer ter responsabilidade, sabe? Vamos pegar o exemplo que eu acabei de dar. O menino queria ter o carrinho de brinquedo, ele queria brincar com o carrinho dele, mas ele não queria ter responsabilidade de cuidar daquele brinquedo. É tanto que a maioria das crianças, quando terminam de brincar, não guarda o brinquedo, deixa o brinquedo espalhado. Já nós que somos adultos, ainda queremos ter um carro, a gente não pode mais comprar um carro e deixar o Léo estacionar em qualquer lugar. A gente agora tem responsabilidades. Isso parece bem óbvio, parece, mas a gente não aprendeu sobre isso, sabe? Então se você percebeu, então você percebeu agora, a gente não evoluiu, cara. A gente continua sendo menino, a gente continua tendo sonhos de meninos, sabe? Tendo um sonho de ser bombeiro, de ser presidente, de ser o cara que vai ficar com a mocinha do filme, sabe? Então, eu acho que chegou a hora já pra gente de mudar nossos planos e adaptá-los à nossa realidade, adaptá-los àquilo que nós nos formamos, né? Adaptar aquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, que coisas são essas? São exatamente essas coisas que eu acabei de mencionar. São sonhos absurdos, né? São coisas inalcançáveis. São coisas fora do comum. Eu conheço uma par de gente, de homens que almejam ganhar na Mega Sena. Ou seja, é um sonho de menino dele, sabe? Ganhar na Mega Sena é um sonho de menino dele. Ele sempre quis ser rico. Então ele continua querendo ser rico, né? Talvez um psicólogo pregasse essa mensagem melhor do que eu sobre essas coisas, né? Mas nós estamos pregando a luz da Bíblia. Então o psicólogo Paulo, né? O apóstolo Paulo disse pra gente que não é legal, não é saudável nutrir as coisas de menino. Não é saudável você continuar com esses sonhos absurdos, né? E eu vou além. Já que nós nos tornamos adultos, vamos ter sonhos de adultos, né? E que sonhos são esses, Jonathan? São sonhos de realizar-se pessoalmente e realizar sonhos de pessoas que estão ao nosso lado, né? No meu caso, eu tenho projetos, né? Eu tenho projetos a curto prazo e projetos a longo prazo. Eu tenho um projeto de terminar a faculdade, eu tenho um projeto de viver somente daquilo que eu me formei, que no caso é ser professor de teologia, entrar na faculdade de filosofia, ser professor de filosofia, enfim, trabalhar com isso na área que eu me formei. Mas eu tô no caminho, sabe? Eu tô no caminho. Outra coisa que menino não tem e nós adultos precisamos ter, que é entrar no caminho daquilo que nós queremos e trilhar. Porque o menino ele somente sonha em ser astronauta, mas ele não vai pesquisar sobre o que astronauta faz, o que precisa para ser astronauta, né? O menino sonha em ter dinheiro e ter um carro, mas ele não quer saber como é que faz para dirigir, nem com quantos anos você faz para ter isso, né? Eu lembro que quando eu era criança eu sonhava em ser cantor e minha avó acabou com o meu sonho, que ela falou que cantor não dava dinheiro, né? Ser cantor não dava dinheiro, então para minha avó, que também tinha sonho de menina, né? Profissão boa é profissão que dá dinheiro e profissão que dá muito dinheiro. Porque se uma profissão não dá muito dinheiro, não é uma boa profissão, né? É tanto que as pessoas hoje em dia costumam te rotular pela sua profissão. Você não é mais quem você é o que a sua profissão diz que você é.
né? Se você é professor, beleza, ganha pouco por muito que trabalha, né? Então, se você é isso, né? Você é esse estereótipo, né? Você é o que? Engenheiro, caramba, então você é demais, né? Você é gênio, eu vou entrar no seu carro, né? Ou seja, você já deduz que o engenheiro precisa ter um carro, senão não é engenheiro, entendeu? Você é o que? Operador de telemarketing, ou sua vida é sofrida, né? Então, você tá ligado à sua profissão, né? E isso é coisa que o menino não tava nem aí, sabe? Ele queria ser astronauta, não sabe nem porquê, porque ele achava, sei lá, incrível. Acho que para ele era a coisa mais incrível que um homem poderia ser, era astronauta, né? O próximo ponto é: menino se espelha nos pais. Nós tivemos pai e mãe, claro, por isso que nós fomos gerados. E muitas coisas dos nossos pais nós pegamos, né? Nós somos, né? Eu lembro de ter me espelhado muito na minha mãe quando eu era criança. Até hoje eu me espelho muito nela, né? Como ela me educou, como ela fazia as coisas, os trejeitos dela, muitos trejeitos dela eu peguei. E eu fui uma criança que eu ainda sou, ainda até hoje, né? Mas eu era muito observador. Tanto que hoje em dia eu faço até brincadeiras com, com frases que os adultos costumam falar, né? Até o Marcos também pegou essa mania minha de ficar fazendo isso, né? Às vezes a pessoa fala um palavrão tipo, puta que pariu, aí eu falo, puta pariu quem? Né? Então são coisas que a gente está acostumado a falar, mas a gente não pensa sobre isso. Eu gosto de brincar também com alguns ditados, dar uma nova roupagem para eles. Enfim, porque eu observava muito o jeito dos adultos, né? Eu observava muito o histórico da minha família, são de tios pedreiros, tios carpinteiros, pai e tal. E quando eu cheguei a uma certa idade, eu vi toda a história dos meus tios, né, mudarem. Meu pai, tipo, sempre teve moto, meu tio sempre teve moto, então eu vi esse pessoal todo tendo carro e moto, e eu falei, caramba, o pessoal tem carro e moto, que incrível isso, sabe? Porque na minha cabeça de menino, isso era algo que eles foram lá, batalharam, conquistaram e conseguiram, sabe? Eu lembro do meu pai saindo para trabalhar e saindo de manhã cedo e voltando à noite. E na minha cabeça, caramba, ele passa o dia trabalhando, ele passa o dia longe de casa, ou seja, então na minha cabeça ficou sempre essa ideia, então, de que um homem não pode sair de casa de manhã e voltar tarde. Ele tem que sair de manhã e voltar só à noite, porque ele tem que passar o dia trabalhando, sabe? E no sábado ele trabalha até meio-dia e domingo ele descansa. Então na minha cabeça ficou essa ideia, né? Tanto que tem muita gente hoje, tipo, até no meu próprio bairro, quando eu saio para trabalhar no domingo, eles acham estranho. Então, trabalhar no domingo é ruim, né? É chato, né? E eu falo, mano, é chato, mas é porque eu trabalho 6 por 1, sabe? Então eles nunca tiveram essa ideia, né? Eles são de um contexto diferente. Então, eu me espelhei muito nos meus pais em relação a isso. Como o caráter deles fizeram com que o meu caráter fosse moldado também. Então, e uma outra coisa que não mudou, né? Só que é bem perigoso também. Nós nos tornamos adultos e nós ainda queremos ser além do que os nossos pais foram, né? Nossos pais não terminaram o ensino médio, ou então só terminaram o ensino médio, e nós queremos ir além deles. Então a gente está sempre querendo ir além do que os nossos pais foram. Ou meu pai veio até aqui, vou passar dele, né? Ou minha mãe veio até aqui, eu vou passar dela, sabe? Eu vou ultrapassar essa linha imaginária que meus pais trilharam, sabe? E os meus pais fizeram tudo para que eu fizesse essa rota, esse caminho. Então eu tenho um legado aí. Isso se torna prejudicial quando eu não consigo ir além das barreiras que meus pais traçaram. Eu vejo isso em alguns amigos meus, por exemplo. Não é que o cara, depois que fica de maior, tem que se rebelar contra os pais, não é isso. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina a ser temente aos nossos pais e honrar eles até a morte deles, né? Mas quando a gente cresce, quando a gente amadurece, ou seja, quando a gente vira adulto, a gente precisa criar o nosso caráter,
sabe? A gente precisa moldar o nosso caráter. A gente não pode mais estar preso a uma ordem, né? Tem um amigo meu, que eu não vou citar o nome, que a mãe dele estalou o dedo, ele tá, sabe? Ele tá indo, assim. Eu não sei se é porque a minha relação com a minha mãe é bastante diferente, né? Mas eu sou mais adepto à ideia do diálogo, né? De você conversar com sua mãe, sabe? Mãe, eu tenho um compromisso, sabe? Eu não posso falhar, eu preciso... Porque, cara, vou abrir um parêntese. A sua mãe, ela te ensinou a ser um homem, né, de compromissos, um homem que não falhasse, que não mentisse, que falasse sim, sim, não, não, que fosse reto, que fosse íntegro. Só que agora você cresceu e a sua mãe te dá uma ordem ao contrário disso. Você tem um compromisso com os seus amigos, mas você quebra esse compromisso porque a sua mãe te, ó, tô precisando de tu agora. E tu fica na tua cabeça que se tu não cumprir aquilo que a tua mãe falou, tu tá desonrando ela. Sendo que tu tá desonrando ela, obedecendo ela. Viu como isso é estranho? Mas por que, Jonathan? Porque ela te ensinou a ser o contrário do que ela tá te falando. Ela te ensinou a cumprir teus compromissos. A ser alguém que chegasse no horário certo. Alguém que fosse respeitado. Alguém que respeitasse. E você tá fazendo tudo ao contrário, cara. Você tá quebrando compromisso. Tá sendo alguém que ninguém pode confiar. Ninguém pode marcar nada contigo porque tu sempre desmarca. Então, olha o homem que tu se tornou, sabe? Mas em compensação, por outro lado, tu tá abraçando aquilo que a tua mãe te fala. Muitas vezes eu vi meu pai dando não pra minha avó. Muitas vezes eu vi a minha mãe dando não pra minha avó. Por quê? Porque o que os pais pedem pra nós depois de adultos vai ao contrário daquilo que eles mesmos nos ensinaram, né? E às vezes eles cometem esse erro sem querer, sabe? Não é proposital. E a gente precisa ser maduro para entender onde nossos pais estão errando e falar, ó, minha mãe, eu sempre falo isso com a mãe, né? Quando a mãe às vezes me aperta, eu pego e jogo tudo isso na cara dela. Eu falo, mãe, a senhora não me ensinou a ser assim. A senhora me ensinou o contrário. Então, o que é isso? Sabe? Às vezes quando a minha mãe ensina meu irmão diferente, eu falo, mãe, a senhora me ensinou diferente, só tá ensinando o Rafael assim por quê? E o terceiro ponto, né? Sobre o que os meninos fazem, os meninos aprendem, né? Eu já falei aqui algumas vezes, na adoração livre, que eu tenho dificuldade com isso que as pessoas chamam de pré-adolescência, adolescência, jovem e adulto, né? Pra mim só existe criança, adulto, sabe? Pra mim, sei lá, até os 17 anos é uma criança, 18 pra frente é adulto. É até engraçado que tem algumas meninas lá no bairro que, sei lá, tem 15 anos, mas eu olho pra ela como uma criança. E os caras, criança, né? Ah, rapá, levando pro lado mal, né? Isso aí não é uma criança não, isso é uma criança que faz outra. E eu fico, mano, beleza, mas pra mim é uma criança. Porque, tipo, eu na idade dela eu era criança, né? Eu vim passar a ser adulto depois de 18 anos. Até então eu era uma criança, pensava como uma criança. Sonhava, ainda assistia Dragon Ball, sabe? Então... A gente, hoje, isso é cult, né? Você vê um monte de marmanjo barbado que assiste Dragon Ball. É até engraçado isso. E, enfim. E as crianças, mano, elas deveriam aprender. Porque a fase, o ser adulto é prática, sabe? Tu não pode, eu acho até estranho isso, quando você pega um monte de homens, né? E tenta enfiar coisas nele. Por exemplo, tem que pagar a conta. A gente tem que reeducar homens, né? Que ele tem que pagar a conta, que ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E eu às vezes eu tento frear a minha língua para não falar algumas coisas absurdas, mas muitas vezes eu olho para pseudo-homens e falo, cara, cresce, sabe? Cresce, porque a minha ideia de homem, e não foi algo que eu aprendi com os meus pais, foi algo que eu aprendi com o próprio Cristo. A minha ideia de homem é aquele cara, né? É aquela pessoa, aquele pai ou aquele marido que ele tem responsabilidades maiores do que todo mundo envolvido no meio que ele está inserido, né? Isso não significa que a mulher ou a esposa ou a mãe ou a irmã
não vai poder te ajudar no processo. Não significa isso. Mas se acontecer alguma coisa de errado, quem tem que assumir é você, sabe? Se o seu filho está nas drogas, a falha foi sua de não ter educado o seu filho como deveria. Não, mas a mãe dele foi que mimou ele errado. Quando eu tava corrigia a mãe dele. Tá, a mãe dele. Então você não foi o cabeça. Sabe? Você não foi quem educava e ajudava a sua esposa. A sua esposa é que dava a primeira e a última palavra. Então você foi falho. Você errou. Você falhou. Sabe? E isso, cara, por que eu falo que eu tento frear minha língua? Porque, sei lá, possa ser que de tanto falar isso, né, eu possa me tornar um pai frouxo assim também. Mas está repreendido em nome de Jesus. Eu espero ser um pai que meu filho possa olhar pra mim e falar, não, meu pai me ensinou a ser um homem de verdade e ele seja um homem não como eu quero que ele seja, né, mas que Deus quer que ele seja, né? Porque a gente cria filhos para Deus, né? Não para nós mesmos. Então, meninos aprendem, então deveriam aprender no processo. E aí onde entra, né? Por exemplo, quando nós éramos crianças, nossos pais compravam material escolar, a gente tinha que cuidar daquele material, né? Corretor, borracha, lápis, quando quebrava a ponta, pai e tal. Então a nossa primeira responsabilidade na vida foi o que? Material escolar, sabe? E quando a gente é adulto, a gente meio que não quer mais responsabilidades, né? A gente pega um caminho inverso, mano. Observa. Porque quando a gente é criança, a gente tem um pai ali pra ensinar, a gente tem um pai pra acordar a gente tem um pai pra nos doutrinar. Quando a gente cresce, a gente se livra dos nossos pais. Ah, ainda bem que eu não tenho mais um pai, uma mãe que fica ali no meu pé. Agora eu sou livre. E a gente acaba sendo irresponsável. Então a gente era responsável quando criança, agora adultos nós somos irresponsáveis, né? Dizendo que isso é coisa da tua cabeça. Não, cara. Olha tanta gente que vai pra festa, bebe e dirige alcoolizado. Sabe? Isso é irresponsabilidade. Olha o tanto de gente que não paga conta e fica com o nome endividado no SPC. Isso é, gente, irresponsável, né? Olha o tanto de gente que compra desenfreadamente e não tem dinheiro pra pagar. É irresponsável. Tudo isso culpa de um sonho que ele criou quando criança, de querer ter as coisas, de querer ter sempre mais, uma realização pessoal, sabe? Eu não podia ter, agora eu posso ter, eu vou comprar, sem poder pagar, sabe? Muitas vezes lá no meu trabalho eu atendo pessoas que falam, olha, eu tô com um código aqui na minha TV, eu tô com visita, o que às vezes vão pensar de mim, que eu não pago a conta? É vontade de responder, é isso que eles vão pensar, você não paga a conta, sabe? E é bom que eles pensem isso. E porque a gente quer abraçar o mundo, sendo que a gente não aprendeu nem ainda o que é o mundo, né? Para poder querer abraçá-lo. E são irresponsabilidades, né? Nossa luz é cortada, a gente vai lá para um gato, né? Porque a gente é irresponsável mesmo, né? Se tem uma série de coisas que eu poderia listar aqui, cara, de irresponsabilidades. Nosso filho tá com algum problema, a gente pega e joga pra mãe dele, a gente joga a culpa na escola. O que esse menino tá aprendendo na escola, né? Oh, e é isso que estão ensinando na escola hoje, pá. Tá, cara, e tu, como pai, tá ensinando o que pro teu filho, sabe? Eu lembro que eu costumo dizer que a escola, a única coisa que a escola me ensinou foi português, matemática, geografia, história, enfim, disciplinas. Porque educação mesmo eu estive em casa. Educação a gente tem em casa, cara. Na escola a gente aprende matérias, né? A gente aprende disciplinas, né? Mas caráter é em casa, sabe? Convivência é em casa, né? Não fazer bullying com os coleguinhas a gente aprende em casa, sabe? Se em casa o meu pai me ensina, né? Ou me incita ódio ao palmeirense, né? Que eu sou corintiano, então o palmeirense é um bando de porco, né? É um bando de eu tenho que odiar os palmeirenses. Na escola eu vou pegar o meu coleguinha que é palmeirense e vou começar a xingar ele de um monte de coisa. Se meu pai me ensina que todo torcedor de São Paulo é Bambi, ou seja, é gay, né? Todo cara que eu ver lá fora que é torcedor de São Paulo eu vou chamar de gay, de Bambi, enfim, né? Se meu pai me incita ódio, né, na minha casa, eu vou pegar esse reflexo, né? Porque meninos se espelham nos pais.
tanto as coisas boas como as coisas ruins também, né? Tanto o caráter agressivo quanto o caráter positivo. E eu vou dar agora 3 conselhos, cara, baseado nesses 3 versículos do apóstolo Paulo. O primeiro é: a gente precisa reter os bons sonhos e ponderar os que valem a pena, né? Ou seja, precisamos reter aqueles bons sonhos que nós tínhamos quando crianças, né? E filtrar os que realmente valem a pena. Porque não é porque é bom que vale a pena. Opa, olha só, que legal. Não é porque é bom que vale a pena. Tem tantas coisas boas que não valem a pena, né? Quer um exemplo? Sexo antes do casamento. Ótimo, maravilha, é bom. Se eu disser que é ruim, eu vou estar mentindo totalmente. Mas não vale a pena. Sabe por quê? Porque Deus criou o sexo pro casamento, filho. Queira você ou não. Se você fizer ele fora ou antes dele, você tá errando. Sabe? Comer muito, comer muita pizza é bom. Mas acho que não vale a pena, né? Você vai gastar muito dinheiro. Você vai cometer uma irresponsabilidade também. E enfim. Então tem muitos sonhos bons que nós tivemos quando criança, que nós temos até hoje, que a gente precisa filtrá-los, né? E alguns deles a gente precisa reter, né? Alguns sonhos de criança a gente deixou para trás, a gente tem que reter alguns que são bons e que valem a pena, né? Se você tinha um sonho, um objetivo de fundar uma empresa, por exemplo, né? De ter um programa de rádio, que era o meu caso, eu já consegui. Você precisa reter, cara. São coisas que valem a pena. São coisas que você, hoje na sua idade, né? É como a gente sempre conversa, né? Nos background do Adoração Livre, né? Ou do background da vida. Que muitas coisas que a gente pensava há uns 2 anos atrás, hoje a gente não pensa mais. A gente tinha vontade e hoje a gente não tem mais, né? Tipo, no ensino médio a gente tinha vontade de ter uma banda. Hoje não tenho mais vontade de ter banda, sabe? Segundo, precisamos filtrar as coisas boas que aprendemos com nossos pais e jogar fora o que não serve. Foi o que eu dei um exemplo, né, logo há pouco, né, que às vezes nossos pais nos mandam fazer coisas que eles nos ensinaram ao contrário, né. A gente precisa filtrar, uma vez eu disse, né, eu não me arrependo por ter dito isso, porque eu sei qual foi o sentido com que eu disse isso, que eu não ia educar meu filho exatamente como eu fui educado pelos meus pais. Em que sentido eu falei isso? No sentido cultural e no sentido de que os tempos eram outros. E no sentido de que o contexto geográfico que eu fui criado, né? Que eu vou colocar aqui bem grotesco, né? Foi no sentido de favela, no sentido de bandidos à volta, traficantes à volta. Então eu fui ensinado uma forma de todas as formas que me tirasse do crime. Então droga não presta, tatuagem não presta, pince, brinco não presta, porque tudo isso vai te rotular alguém como um marginal. Então, muitas coisas do que eu aprendi eu vou ensinar pro meu filho de forma diferente. Algumas eu vou ensinar da mesma forma que eu aprendi com os meus pais, e algumas outras coisas eu vou jogar fora porque eu acho que era bem cultural, é bem cultural dos meus pais e não serve mais pra mim, sabe? E enfim, o próprio bênção pai e bênção mãe, né? Eu não utilizo mais. Talvez eu não vá preservar isso com o meu filho. Eu vou ensinar ele a prática da bênção. Vou ensinar ele uma prática que a gente perdeu e a gente não tem, que é o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Terceiro e último ponto, precisamos continuar com o espírito de aprendizagem. A gente tem aquele negócio de que agora a gente é adulto, a gente sabe de tudo, né? A gente não quer mais aprender nada. Quando a gente é criança, a gente quer descobrir tudo, né? Tudo pra gente é novidade. Ontem eu tava brincando com a Laís, né? Ela tá com 2 anos, ela. E eu tava brincando com ela e eu chutava a bola e fazia gol, né? E gritava gol e ela repetia. Eu falava do Corinthians, ela falava do Corinthians. E tudo que eu falava ela repetia, né? Então, tudo é novidade para uma criança, né? Tudo a gente quer aprender. Quando a gente é adulto, a gente já sabe, tem aquela autonomia de que eu já sei de tudo, né? Olha, quanto é que é 2 mais 2, ó. Pergunta besta. 4.
sabe? Então a gente já sabe de tudo, a gente já sabe os preços das coisas, a gente já sabe, todo político rouba, né? A gente foi doutrinado a pensar assim, né? Político nenhum presta, religião, futebol e política não se discute, enfim, a gente já sabe de tudo, né? Então a gente não quer mais aprender. E isso, cara, é errado, né? A gente precisa continuar com esse espírito de aprendizagem, a gente precisa continuar aberto a aprender coisas, né? A gente precisa entender que a gente não sabe de tudo, né? A gente está no processo ainda. Muitas vezes eu me abro a aprender coisas que eu não sei, sabe? Eu sinceramente não sei. Às vezes os meus amigos até me zoam, né? Tu tá tirando onda com a nossa cara, né? Tu não sabe disso. Não, não tô tirando onda com a sua cara. Jonathan, tu é tão inteligente, não sabe disso. Não, eu sou inteligente, mano, mas tem coisas que eu não sei. Eu não sou Jimmy Neutro, né? Eu não sou Deus. Tem coisas que eu não sei e eu tô aberto a aprender. Você está aberto a me ensinar? Eu não estou, então vamos aprender junto, sabe? No próprio Adoração Livre eu estou aberto a aprender também. Então a gente precisa continuar com esse espírito de aprendizado, né? Não é porque a gente cresceu que a gente já sabe de tudo. Não é porque a gente cresceu e já aprendeu alguns termos de adultos que a gente já sabe de tudo, né? Por exemplo, eu não sei trocar gás. Tenho que aprender a trocar gás. Quando eu casar, minha mulher não vai poder trocar o gás, né? Trocar o gás sou eu. E a gente vai aprender nos próximos encontros também algumas coisas que as pessoas costumam nos taxar como machistas. E a gente vai aprender aqui o que é machismo e o que não é machismo, tá? E a gente vai aprender também o que é empoderamento, né? Uma palavra que os esquerdistas gostam muito de usar. A sua mulher não vai deixar de ser mulher se ela lavar uma roupa, e você também não vai deixar de ser homem se você fizer uma comida. Então, resumindo, cara, essa pregação tá com 40 minutos já. Resumindo, o apóstolo Paulo nos ensina 3 coisinhas básicas, né? Que é a fé, a esperança e o amor. Nós já nos encontramos com essa fé, que é a fé em Cristo, né? Nós temos esperança em algumas coisas que nós ainda não realizamos, mas nós queremos realizar. Que quais são? Nos casar, ter filhos, casa própria, emprego, trabalhar naquilo que nós nos formamos, enfim, esperanças, né? E o amor, que é o primordial, né? É aquilo que a gente guarda, é aquilo que molda o nosso caráter. A gente poderia até trocar a palavra amor por caráter, né? Preservar aquilo que nós somos, né? Não deixe com que a sua profissão diga quem você é. Não deixe que a sua religião diga aquilo que você é, né? Quando as pessoas me perguntam se eu sou crente, eu falo, não, mano, eu sou cristão. Eu sou crente, não. E não deixe com que as outras pessoas digam quem você é. Porque tudo nesse mundo que for tentar dizer quem você é apenas uma visão, sabe? É apenas um olhar interpretativo de quem você é. Não é quem você é realmente, sabe? Assim como a nossa teologia não é o que Deus realmente é, mas sim a nossa interpretação de Deus, né? E a única pessoa, o único ser que pode dizer quem você é Deus, porque Ele te criou e te formou, Ele te conhece por dentro e por fora. E tirando Deus, você mesmo. Então, só você e Deus pode dizer quem você é realmente. Então não deixe com que a sua infância, né, a sua história do passado determine quem você é hoje. Você precisa compreender que você precisa abandonar as coisas de menino. Você precisa largar as coisas de menino. Você agora é um homem. Você agora é alguém que cresceu, né? Alguém que, como diz o trabalhista, né, você já sabe namorar, né? Você agora é alguém que já sabe as responsabilidades. Você agora entende o seu pai, né? Tem uma música do Thales Alberto que eu acho muito linda, né? Que ele fala, hoje eu sou pai e entendo, né? Que as coisas são caras, enfim. Ele falando pro filho dele que hoje ele é pai e ele entende o que ele não entendia quando ele era criança, né? Então que a gente possa aprender isso. E até o próximo encontro, né?